Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô gravando mais um vídeo para falar com vocês sobre as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então, por favor, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, quem não for inscrito ou inscrita, comenta, porque isso ajuda pra caramba aqui no engajamento e compartilha o vídeo aí, por favor, nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Deixa eu adiantar aqui mais ou menos os assuntos que nós vamos abordar durante esse vídeo. Olha só, Aston Villa faz proposta de 53 milhões por Emerson Royal. Vou contar tudo isso para vocês. Também o seguinte, ó, Fiorentina e Stade Rennais, acho que é assim que se fala, observam Ayrton Lucas. Então, as duas laterais aí, uma com proposta e outra com observação. Também tem astro da seleção de basquete se declarando ao Mengão. Eu vou falar para vocês quem é. Tudo isso a partir de agora, então vamos logo para o primeiro assunto, e não menos importante, que é o assunto do Carrascal, tá bom? Vamos que vamos aqui, ó. Carrascal perde espaço na Colômbia durante a Copa e Flamengo vê mercado europeu esfriar. A Copa do Mundo era vista nos bastidores do Flamengo como uma grande oportunidade para Jorge Carrascal recuperar o valor de mercado e atrair o interesse de clubes europeus. No entanto, o início da participação do meia pela seleção colombiana tem seguido um caminho bem diferente do esperado. Após ficar no banco de reserva durante a vitória sobre o Uzbequistão na estreia, a tendência é que o jogador novamente não apareça entre os titulares diante da República do Congo. A comissão técnica comandada por Nestor Lorenzo deve manter praticamente a mesma formação que venceu na primeira rodada. O cenário acaba sendo acompanhado de perto pelo Flamengo. Internamente, a diretoria entende que uma boa Copa poderia abrir portas para negociações importantes já na próxima janela de transferências, especialmente com clubes do futebol europeu. A expectativa inicial era que Carrascal recebesse mais minutos durante a competição. O meia chegou ao torneio cercado por expectativas após ser convocado por uma das seleções mais fortes da América do Sul, mas ainda não conseguiu transformar as oportunidades em protagonismo dentro de campo. Com James Rodrigues, Luiz Dias, John Arias e Luiz Soares ocupando funções importantes no setor ofensivo, o espaço para mudanças tem sido pequeno. O bom desempenho coletivo da Colômbia também dificulta qualquer alteração significativa na equipe. Para um jogador que já vinha convivendo com questionamentos no Flamengo, a falta de minutos em uma vitrine do tamanho da Copa do Mundo acaba pesando diretamente na percepção do mercado internacional. Nos bastidores, o Flamengo segue avaliando possibilidades para o futuro de Carrascal. A prioridade do clube continua sendo uma eventual negociação para o exterior, evitando fortalecer adversários diretos do futebol brasileiro, tá bom? Vamos que vamos aqui, seguindo com mais notícias do nosso Mengão. E agora é sobre Léo Pereira, é o craque da zaga, né? Vamos lá. Léo Pereira convence nos treinos, né? E pode ser titular na seleção brasileira. Vamos que vamos aqui, porque essa matéria é muito legal. Léo Pereira é um dos melhores zagueiros do futebol nacional, tanto que foi convocado pela seleção brasileira para a Copa do Mundo. O camisa 4 construiu uma trajetória vitoriosa vestindo a camisa do Flamengo e virou ídolo. Nos últimos amistosos, o atleta corria por fora para disputar o torneio, mas impressionou Ancelotti e assegurou seu lugar. Embora ainda não tenha sido titular nos 2 primeiros jogos no Mundial, esse cenário pode mudar. O jornalista Caê Mota, do portal Globo Esporte, informou que o treinador italiano fez alguns testes e um deles escalou o rubro-negro ao lado de Marquinhos na zaga. Apesar de se tratar de uma opção de treino, a escolha pode ser um indício de mudança. O zagueiro apresenta uma postura que transmite grande confiança à comissão técnica. A torcida do Flamengo, é claro, só deseja que ele faça um grande mundial e volte ainda melhor para o Flamengo. Vale lembrar que a diretoria flamenguista já prevê a chegada de propostas pelo jogador, mas a ideia é não negociá-lo, salvo diante de uma oferta irrecusável, tá? Então,
É a Copa do Mundo aí, né? Abrindo a vitrine para um monte de gente, mas o Carrascal continua na reserva. E é como tá na matéria, né? Com um monte de jogadores tão bons e desempenhando tão bem, fica mais difícil ainda para ele jogar pelo menos alguns minutos. Vamos que vamos aqui, rapaziada, porque ó, astro da seleção se declara ao Flamengo em apresentação. Meu coração é rubro-negro. Então vamos aqui, ó. Didi Lousada só esteve em 2 clubes no Novo Basquete Brasil. Embora tenha passado 4 dos 5 anos no Franca, é o Flamengo que mexe com o emocional do novo ala rubro-negro. Durante a apresentação oficial na Gávea, nesta segunda, o astro da seleção brasileira revelou ser, além de novo reforço, torcedor do clube carioca. Todo mundo sabe que meu coração é rubro-negro, nunca escondi isso. Sou Flamengo desde pequeno, então, assim, estou muito feliz mesmo e espero que essa temporada seja de grande sucesso para a gente e de muitos títulos, contou o Didi, né? E de volta ao Flamengo, após 2 temporadas, Didi retorna ao clube com uma bagagem maior do que a primeira passagem. Depois de vestir a camisa rubro-negra em 2023-24, o ala chegou a voltar ao Franca, antes de se arriscar em uma experiência no Japão. O Didi que volta para o Flamengo é um Didi completamente diferente. Tive algumas adversidades na temporada passada no Japão, mas tenho certeza que, jogando lá, eu fiquei mais preparado, com muito mais disciplina e resiliência. Podem ter certeza que não vai faltar entrega. Poder voltar a jogar no Flamengo é muito importante para mim. Disse aí o Didi, que é o novo reforço do Fla Basquete, o orgulho da nação, né? Rapaziada, chegamos aqui à metade do vídeo, então como sempre eu faço, eu peço por favor, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Lembrando que todos os links das matérias que eu estou lendo estão na descrição do vídeo, assim como o link da minha loja em parceria com a Reserva, onde eu crio as estampas sobre o Flamengo, a Reserva produz a camisa e te entrega no teu endereço, e também o link da minha loja de produtos do Flamengo lá no TikTok. Você pede e também a entrega é bem rápida, valeu? Deem uma olhadinha. Pensou em comprar alguma coisa do Flamengo? Dá uma olhadinha lá que é muito importante para mim aqui no canal, tá bom? Vamos seguindo aqui, rapaziada. Olha só. Fiorentina e State Rennes monitoram situação de Ayrton Lucas no Flamengo. Vamos ver o que é isso, tá? Procurado pelo Santos, o lateral Ayrton Lucas também entrou na mira de outros 2 clubes, segundo o jornalista Pablo Oliveira, Fiorentina e State Rennes. Hoje, o futuro do jogador no Flamengo é incerto. Com o Leonardo Jardim, o defensor até chegou a receber algumas chances, mas ainda é visto como opção no banco de reservas. O titular do setor é Alexandro, convocado por Ancelotti para a seleção brasileira. Até o momento, o rubro-negro ainda não recebeu nenhum tipo de proposta ou sondagem do futebol europeu por Ayrton Lucas, mas sabe que o jogador pode sim ser alvo de ofertas na próxima janela. Então, será que ele vai? Enquanto isso, o presidente BAP continua trabalhando duro nos bastidores para reforçar o elenco do mais querido no segundo semestre. Recentemente, ao site UOL, ele falou sobre o assunto. O mandatário também explicou por que costuma utilizar a expressão Real Madrid das Américas quando se refere ao Fla. Não é arrogância, é seguir o exemplo de um clube que jamais negou suas origens. Não é soberba, isso é um elogio implícito ao que o Real conseguiu construir. Eles vivem uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos, concluiu, né? Então, pode ser aí que, como diz o BAP, o Real Madrid das Américas perca logo 2 laterais, né? O Emerson Royal, que eu vou falar agora, e o Ayrton Lucas, que tem clubes, né? Vamos dizer assim, no plural, de olho nele. Olha só, Aston Villa faz proposta de 53 milhões por Emerson Royal. Vamos entender. O Flamengo recebeu nas últimas horas uma proposta de 9 milhões de euros, quase 53 milhões de reais na cotação atual. E isso do Aston Villa, da Inglaterra, e segundo apurou a ESPN, tá? O lateral direito é muito bem avaliado pela comissão técnica e também pelo departamento de futebol.
e por isso o clube ainda não tomou uma posição concreta sobre o futuro do jogador. O que também está em discussão nesse momento é o lado financeiro do rubro-negro, que trabalha com mais uma ou duas vendas para equilibrar o caixa. Já encaixou 10 milhões de euros, né, com a saída do jovem atacante Rian Roberto para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com 21 jogos na atual temporada, Royal foi comprado pelo Flamengo em 2025, do Milan da Itália. Coincidentemente, pelo mesmo valor hoje ofertado pelos ingleses, 9 milhões de euros, tá? Então, assim, eu já havia colocado isso lá nas minhas redes sociais, inclusive quem quiser segue aqui ó, no Instagram, tá? @fotógrafo_RN. E assim, eu comentei, tinha muita gente comentando assim, vende logo, vende logo. Mas cara, vende logo e traz quem? Vocês acham que o mercado de lateral direito tá assim, tem um monte por aí? Não tem. Não tem. É óbvio, o Royal tem vezes que não faz, a maioria das vezes até não faz bons jogos, mas os últimos jogos ele tem se mostrado melhor um pouco, melhor na marcação, melhor um pouco no ataque, né, nas subidas, e isso gradativamente pode acontecer e ele pode acabar melhorando. Então, é assim, eu não venderia se não tivesse certo um reforço para a posição, né? Porque aí ficaria só com o Varela e alguém teria que subir da base. Aí a torcida reclama pra caramba também com os jovens da base, né? Então é isso que eu penso, tá? Não faria negócio sem ter uma proposta, uma concretização de alguém que viria para ficar no lugar e ser de repente até brigar com o Varela. Tá bom, rapaziada? Essas são aí as notícias da tarde / noite. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até aqui, tá bom? Espero que tenham também uma ótima terça, um ótimo final de terça. Saudações rubro-negras, tamo junto e vamos que vamos. Valeu!